O jejum é uma prática espiritual antiga e poderosa, utilizada por diversas religiões ao longo dos séculos para buscar aproximação com o divino, purificação espiritual e fortalecimento na fé. Na Bíblia, o jejum é frequentemente mencionado como uma disciplina essencial para aqueles que desejam intensificar sua vida espiritual. O jejum é uma prática com raízes profundas nas Escrituras, sendo adotada por muitas figuras importantes na história bíblica. Vamos examinar alguns exemplos notáveis para entender melhor o papel do jejum na vida espiritual. Moisés e o jejum no Monte Sinai. Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, enquanto recebia as tábuas da lei diretamente de Deus. Êxodo 34, 28. Esse período de jejum foi crucial, não apenas para a entrega dos 10 mandamentos, mas também para a consagração espiritual de Moisés e do povo de Israel. Através do jejum, Moisés se preparou para uma missão divina monumental, demonstrando a importância de se submeter totalmente à vontade de Deus. Daniel e o jejum de consagração. Daniel é outro exemplo significativo. Ele praticou um jejum parcial por 3 semanas, abstendo-se de alimentos delicados, carne e vinho, enquanto buscava a compreensão e a revelação divina. Daniel 10, 2, 3. Durante este jejum, Daniel recebeu uma visão poderosa que revelou o futuro de Israel e das nações circundantes. Este episódio mostra como o jejum pode ser utilizado para buscar sabedoria e orientação de Deus em tempos de necessidade. Ester e o jejum pela salvação do povo judeu. A rainha Ester convocou um jejum de 3 dias e 3 noites para todos os judeus em Susa, buscando a intervenção divina contra o decreto de extermínio promulgado pelo rei Assuero. Ester 4,16. Este jejum coletivo resultou na salvação do povo judeu e na queda de Amã, o inimigo de Israel. A história de Ester demonstra o poder do jejum comunitário em situações de crise, onde a união em oração e abstinência pode mobilizar a intervenção de Deus. Jesus e o jejum no deserto. No Novo Testamento, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4, 1, 11. Durante este tempo, ele foi tentado pelo diabo, mas resistiu a todas as tentações, mostrando que o jejum pode fortalecer a resistência espiritual e preparar o espírito para enfrentar desafios. Este episódio sublinha a importância do jejum como preparação para grandes obras e desafios espirituais. O jejum como ferramenta na guerra espiritual. Na guerra espiritual, o jejum é uma arma poderosa que ajuda a fortalecer a fé, purificar o espírito e aumentar a sensibilidade à voz de Deus. Vamos explorar como o jejum pode ser usado efetivamente na batalha espiritual. O jejum ajuda a purificar o corpo e a mente, afastando distrações mundanas e permitindo um foco maior em Deus. A abstinência de alimentos simboliza uma renúncia às necessidades físicas em favor das necessidades espirituais, demonstrando uma total dependência de Deus. Este ato de submissão e humildade é fundamental para a purificação espiritual, pois permite que o Espírito Santo trabalhe mais profundamente na vida do indivíduo. Durante o jejum, muitos cristãos relatam uma maior sensibilidade à voz do Espírito Santo. Esta sensibilidade é crucial na guerra espiritual, pois permite que o fiel discirna melhor as táticas do inimigo e receba orientação divina para combatê-las. O jejum remove barreiras espirituais, permitindo uma comunicação mais clara e direta com Deus. Vamos examinar alguns exemplos bíblicos que ilustram como o jejum foi usado para superar crises, obter revelações divinas e vencer batalhas espirituais. Jejum
de Josafá. Pela proteção de Judá. O rei Josafá proclamou um jejum em todo o reino de Judá quando soube que um grande exército estava marchando contra ele. 2 Crônicas 23. Durante o jejum, o povo buscou a Deus em oração, e ele respondeu, dando-lhes uma vitória milagrosa sobre os inimigos. Este exemplo mostra como o jejum pode mobilizar a intervenção divina em situações de perigo iminente. Jejum de Neemias pela reconstrução de Jerusalém. Neemias jejuou e orou quando soube da desolação de Jerusalém e do sofrimento de seu povo. Neemias 1:4. Sua oração fervorosa e jejum resultaram em favor diante do rei Artaxerxes, que permitiu e apoiou a reconstrução dos muros de Jerusalém. A história de Neemias destaca a importância do jejum na busca por orientação e provisão divina para grandes empreendimentos. Jejum de Esdras pela proteção durante a jornada. Esdras proclamou um jejum para buscar a proteção de Deus durante a jornada de volta a Jerusalém. Esdras 8:21-23. Deus respondeu às suas orações, garantindo a segurança do povo durante o percurso. Este exemplo enfatiza como o jejum pode ser usado para buscar a proteção divina em tempos de vulnerabilidade. Jejum em Nínive e o perdão de Deus. Após a pregação de Jonas, o povo de Nínive jejuou e se vestiu de saco, arrependendo-se de seus pecados. Jonas 3:5-10. Deus viu o arrependimento deles e desistiu do castigo que havia planejado. Este episódio mostra como o jejum e o arrependimento sincero podem mover o coração de Deus e trazer misericórdia em vez de julgamento. Jejum na vida cristã contemporânea. Hoje, o jejum continua a ser uma prática relevante e poderosa na vida cristã. Igrejas e comunidades cristãs frequentemente realizam jejuns coletivos em tempos de crise para buscar a orientação de Deus e sua intervenção em situações difíceis. Existem vários tipos de jejum que podem ser praticados, dependendo das necessidades e circunstâncias do indivíduo ou grupo. Jejum absoluto. Abstinência completa de alimentos e líquidos. Exemplo: Paulo jejuou por 3 dias após sua conversão. Atos 9:9. Jejum normal. Abstinência de alimentos sólidos, permitindo apenas a ingestão de líquidos. Exemplo: Jesus no deserto. Lucas 4:2. Jejum parcial. Restrição de certos tipos de alimentos ou refeições. Exemplo: jejum de Daniel. Daniel 10:3. Jejum de grupo. Jejum realizado por uma comunidade ou grupo de pessoas. Exemplo: jejum convocado por Esdras. Esdras 8:21-23. Benefícios do jejum na guerra espiritual. Fortalecimento espiritual. O jejum ajuda a fortalecer a fé e a confiança em Deus. Resistência às tentações. O jejum prepara o espírito para resistir às tentações e investidas do maligno. Clareza e discernimento espiritual. O jejum aumenta a sensibilidade à orientação do Espírito Santo. Renovação da mente e do corpo. O jejum proporciona uma renovação espiritual e física, permitindo uma maior concentração nas coisas de Deus. No Novo Testamento, o jejum continua a ser uma prática importante entre os seguidores de Cristo. Os apóstolos e a igreja primitiva frequentemente jejuavam em busca de orientação divina e poder espiritual. Paulo e Barnabé jejuaram e oraram antes de serem enviados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Atos 13:2-3. Este jejum demonstrou a importância de buscar a direção de Deus antes de tomar decisões importantes e iniciar novos ministérios. Pedro também jejuou enquanto buscava a vontade de Deus. Em Atos 10, durante um tempo de jejum, ele teve uma visão
que o levou a entender que o Evangelho deveria ser pregado aos gentios. Esta revelação foi um ponto de virada crucial na expansão da igreja primitiva. O papel do jejum na vida de Jesus. Jesus não apenas jejuou no início de seu ministério, mas também ensinou sobre a importância e a prática correta do jejum. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou aos seus discípulos como jejuar corretamente, sem ostentação ou hipocrisia. Mateus 6, 16, 18. Ele destacou que o jejum deve ser feito em segredo, para que somente Deus, que vê em segredo, possa recompensar abertamente. O jejum e a cura de um menino possesso. Em Mateus 17, 14, 21, Jesus explicou que alguns tipos de demônios só podem ser expulsos através da oração e do jejum. Este episódio sublinha o poder do jejum como uma ferramenta na guerra espiritual, especialmente em situações que exigem um nível mais profundo de intervenção divina. Para muitos cristãos, o jejum é uma prática pessoal que pode ser realizada em qualquer momento, conforme a necessidade espiritual individual. Vamos explorar como incorporar o jejum na vida espiritual diária. Para aqueles que estão começando a prática do jejum, é recomendável iniciar com jejuns curtos, como pular uma refeição ou jejuar por um dia. Isso permite que o corpo e a mente se acostumem gradualmente à disciplina do jejum. Planejar o jejum é essencial para o sucesso. Isso inclui escolher um dia adequado, preparar-se espiritualmente através da oração e definir claramente os motivos do jejum. Ter um propósito claro ajuda a manter o foco e a motivação durante o jejum. É importante considerar a saúde física ao planejar um jejum. Consultar um médico antes de iniciar jejuns prolongados é uma medida prudente, especialmente para aqueles com condições médicas pré-existentes. O jejum deve ser uma prática que fortalece, não que prejudica a saúde. O jejum deve ser sempre acompanhado de oração. Dedicar tempo para orar durante o jejum ajuda a fortalecer o vínculo com Deus e a buscar sua orientação e força. A oração durante o jejum pode incluir leitura da Bíblia, meditação e intercessão. Muitos cristãos ao redor do mundo têm testemunhos poderosos sobre como o jejum impactou suas vidas e suas batalhas espirituais. Vamos explorar alguns desses testemunhos para ilustrar o poder transformador do jejum. Testemunho de libertação. Maria, uma cristã devota, lutava contra um vício por muitos anos. Após vários fracassos em se libertar, ela decidiu embarcar em um jejum de 21 dias, acompanhado de oração fervorosa. Durante este período, Maria experimentou uma renovação espiritual profunda e conseguiu vencer seu vício. Ela testemunha que o jejum e a oração foram essenciais para sua libertação. Testemunho de cura. João, um pastor, foi diagnosticado com uma doença grave. Ele e sua congregação entraram em um período de jejum e oração, buscando a cura divina. Após semanas de jejum, João relata ter recebido uma cura milagrosa, que ele atribui à intervenção de Deus através do jejum coletivo. O jejum é uma prática espiritual poderosa e eficaz na guerra espiritual. Ele purifica o espírito, fortalece a fé, aumenta a sensibilidade à voz de Deus e potencializa a oração. Ao seguir o exemplo de grandes figuras bíblicas e integrar o jejum em nossas vidas, podemos nos preparar melhor para enfrentar as batalhas espirituais e experimentar a intervenção divina em nossas vidas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like. Deus te abençoe. Até a próxima.